Porque a vida do verdadeiro cristão, ela se resume em glorificar a Deus. Em glorificar o Senhor. Mas a gente vê que nem os testemunhos, a glória não é dada para o Senhor. A glória fica ali para o próprio homem. Olha da onde Deus me tirou e olha onde eu estou. Então tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque a Bíblia diz que tudo o que fazemos, quer comais, quer bebais, e tudo que nós venhamos a fazer, que tudo seja para a glória do Senhor. É por Ele, é para Ele, a glória seja eternamente a Ele. A gente não vê isso na prática. E isso é um problema. A nossa vida tem que glorificar a Deus. E esse glorificar a Deus é apontar para Jesus. Então tudo que eu faço, desde o meu testemunho, as minhas condutas ou até as coisas mais simples que eu venha executar, nas minhas falas, na forma como eu trato as pessoas em cima do altar, seja onde que eu estiver, a minha vida tem que glorificar a Deus. Agora não está centrada mais em mim. O que nós erramos muito é nós trazermos o foco para nós mesmos. E o foco não tem que estar em nós, não tem que estar na nossa vida, não tem que estar na nossa fala, não tem que estar nas nossas atitudes. Eu falo das nossas atitudes, é focar em nós mesmos. Não. O foco tem que estar em Cristo. Então a nossa vida, ela tem que apontar para Jesus. Nós temos que ser como um canhão de luz que aponta para o personagem principal, que é Cristo. Então, se agora o nosso viver é Cristo, e as coisas velhas já se passaram, isso que tudo se fez novo, se a nossa vida está centrada, está centralizada em Cristo, nós temos que apontar para Cristo. Agora não é mais nós, não são mais as nossas vontades, não é a nossa vida. Eu percebo muitos irmãos que se queixam demais, que falam muito de si, que falam de suas perseguições, que falam das suas condutas, que falam daquilo que elas estão fazendo. E o ego, ele começa a subir. A soberba começa a subir. Então, aquilo que era para nos tornarmos mais humildes, ou seja, a salvação sendo por graça, a fé sendo um dom de Deus, e entendendo que a salvação é uma obra exclusiva do Senhor, operada pelo Espírito Santo em nossa vida, aplicada pelo Espírito Santo em nossa vida, sendo executada pelo Deus Filho lá na cruz e sendo idealizada pelo Deus Pai na eternidade passada. Isso tem que nos levar a nos rendermos em humilhação. Mas acontece o inverso. Acontece o inverso. Percebo que tem muitos irmãos que o olhar é só para si. O olhar é para a sua própria vida. E não. A nossa vida tem que apontar para Cristo. A nossa vida tem que apontar para o alvo, que é Jesus. Então nós precisamos mudar isso, mudar o nosso pensamento. Porque às vezes nós estamos sempre sendo estimulados por pregações, por mídias, a nós fazer isso florescer, né? E o nosso testemunho, as nossas condutas, nossas ações, nossas escolhas, tudo tem que apontar para Jesus. A gente vê um diferencial. Nós percebemos que os crentes, eles não estão apontando para Cristo. Eles estão dando um mau testemunho. O crente, ele já não é visto como uma pessoa que merece crédito. Hoje em dia não. Hoje se olha com desconfiança se a pessoa diz que é cristã, que ela crê em Cristo. Então, queridos, vamos parar um pouquinho hoje, vamos examinar um pouquinho como é que está, que tipo de fala que a gente está produzindo, tá? Porque a gente fica, a mídia, principalmente aqui a mídia,
quando se dá microfone para o crente, tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar, porque às vezes a gente acaba se sobressaindo e o que transparece não é Cristo, o que transparece é orgulho, soberba e nada de humildade. Então, que hoje a gente venha olhar um pouquinho para isso, porque pessoalmente eu estou percebendo isso, e talvez você ainda não percebeu, quem sabe esse vídeo vai fazer você se esclarecer nessa questão, você olhar, né, qual é a tua motivação nas tuas falas, nas tuas intenções. A gente se expõe demais, mas a gente está glorificando a Cristo? A gente está apontando para Jesus? Lembramos dos irmãos do passado, lembramos do apóstolo Paulo, quando ele se colocava exposto, ele sofreu perseguições, ele foi açoitado, foi preso, foi largado fora da cidade quase como morto, e no final da sua vida ele foi decapitado, mas a vida dele rendeu glória ao Senhor, e até hoje há requisitos disso, existe um resultado disso, que até hoje a vida de Paulo resulta em glória para o Senhor por aquilo que ele fez, pelas suas cartas escritas, pelo seu testemunho, pela sua conduta. Ele é um exemplo. E fora outros irmãos do passado, irmãos dos nossos tempos, irmãos hoje que convivem com a gente, vamos olhar um pouquinho para isso, vamos ver, porque a gente está se aparecendo demais, mas Cristo não está em evidência. E está aí o problema. Quando a igreja aparece demais, o noivo está desaparecendo. E o noivo tem que estar em evidência. É Cristo que tem que aparecer. É Ele que tem que ser exaltado. É Ele que tem que receber toda a glória. Então todas as nossas ações, nossas palavras, nossas condutas têm que apontar para Jesus. Tem que render glória ao Senhor. Eu fico por aqui. Ao Senhor toda a glória, honra, gratidão por mais esse dia. E até a próxima, se o Senhor assim permitir.